Bom dia, amigos. Eu sou Adamário, sou candidato a deputado, Adamário Máximo, sou candidato a deputado federal pelo Partido Novo, pelo número 3008. Conto com o voto de vocês, com a colaboração de vocês, para que possamos chegar até o Congresso e efetivamente levar um pouco de critério até lá. Estou fazendo um pequeno playlist sobre as minhas apresentações, sobre minhas propostas, sobre alguns pontos que são de discussão na sociedade. Particularmente nesse aqui, vou falar um pouco sobre serviço militar obrigatório. Bom, eu não vejo mais razão nenhuma nesse país para que se mantenha o serviço militar obrigatório. Existe um natural entendimento de que o serviço militar obrigatório manteria um contingente mínimo de reservistas com um treinamento militar dentro da disciplina militar para uma eventual necessidade de emergência do país, seja na sua defesa, ou seja até na participação em algum combate ou necessidade emergencial interna. Nós já vimos por N vezes que isso não faz sentido. Não faz sentido por quê? Primeiro, o Brasil é um país que opta por uma neutralidade como característica de comportamental. Não é um país que possui também uma atitude intervencionista ou invasora diante de suas outras nações. Nós tivemos casos gravíssimos aqui, tomada de bens do Brasil e em outros países vizinhos, e em nenhum momento foi opinado pelo Brasil ou pensado a possibilidade de uma invasão ou de uma guerra. Não é a característica do nosso povo, não é a característica do nosso Estado. Característica, aliás, positiva, porque eu não vejo solução vantajosa em qualquer tipo de combate ou imposição. É necessário, sim, um diálogo com nossos vizinhos para que nós trabalhemos juntos para levar a América do Sul a um desenvolvimento satisfatório para todos os nossos povos, evitando, inclusive, as migrações e imigrações que ocorrem entre os nossos estados e internamente nossos países. O que ocorre é que o serviço militar tem lá sua origem, sua necessidade no passado. Mas hoje em dia se tornou um custo desnecessário para as Forças Armadas. Elas mantêm áreas para esse treinamento, mantêm um orçamento para esse treinamento, não possuem claramente equipamentos para tudo isso, não possuem muitas vezes, inclusive, orçamento para manter todo esse quadro. Já houve épocas em que devolviam as pessoas que estavam servindo ao meio-dia para suas casas porque não tinham os valores necessários e não tinham orçamento para prover a própria alimentação desses profissionais durante o horário inteiro de servir. Então, o que eu entendo que precisa ser feito, e não estou entrando nem no detalhe das interrupções em alguns casos que ocorrem porque estão em cursos universitários ou até trabalhando já. Então, nós precisamos tornar o serviço militar mais profissional. Nós já temos os fuzileiros navais, são forças profissionais, temos no Exército as escolas de sargentos, as formações profissionais, nós temos também na aeronáutica, os pilotos e tudo mais. Nós precisamos ter um exército profissional. E o que significa isso? Criar efetivamente um modelo, um número acertado de profissionais regulares dentro do Exército Brasileiro, que seguem carreira dentro daquele Exército Brasileiro. Hoje são N as possibilidades, mesmo dentro do Exército, de especializações. Não é só armas, não envolve só armas, envolve toda uma questão de logística, toda uma questão tática, toda uma questão estratégica, política, comunicação, enfim. Existem várias vertentes de especialização nas Forças Armadas. Então, é preciso criar esse quadro profissional, que existe um mínimo hoje, mas precisa se determinar um número, uma quantidade efetiva de tropa para a manutenção das exigências territoriais nossas de fronteira, de operação, de colaboração com os órgãos fiscalizatórios, para que nós possamos ter um efetivo quadro militar que tem manutenção, que tem equipamento, que tem condições de se aprimorar e que é mantido pelo Estado, porque é uma obrigação, é uma questão de defesa nacional. A mesma coisa na Marinha, falei muito do Exército aqui, mas tem a mesma coisa na Marinha, com navios, barcos, tropa efetiva, fuzileiros, marinheiros, enfim, qual é o
contingente que eu preciso para a manutenção da defesa nacional? Qual é o mínimo que eu preciso? Imaginando que eu não vá a combate, não vá à guerra, mas uma questão de integração com o sistema, com as fiscalizações. A aeronáutica, igualmente. Definido isso, esse orçamento tem que ser mantido ano a ano. Esse aqui é o nosso contingente humano que nós temos que manter nas Forças Armadas, com a carreira, que são as renovações naturais, que temos que fazer a abertura de inscrições e processo seletivo que seja. E aqui são o valor de orçamento montante para que compre-se aviões, para que se construam navios, para que se compre armamento. Esta é a forma ideal de funcionar diante das conjunturas do nosso Estado. Não adianta criar mega quartéis. Não, que nós vamos dar formação militar. É utopia, positivismo demais. Depois o rapaz vai fazer o que dali? Nós precisamos efetivamente construir um modelo de forças armadas profissionais e acabar com essa história de serviço militar obrigatório, que não faz sentido em termos de custo, em termos de oneração, em termos de operação e de uma série de outras questões que distorcem as questões na sociedade. Agora, podemos, inclusive, ter acampamentos de férias, de formação. Em vez do rapaz ir lá servir, vai ter 30 dias lá em que ele vai fazer uma preparação num acampamento de férias, seja voluntário, o que eu acho que é o ideal, voluntário, quer passar lá as férias, você vai lá se preparar, fazer operação de selva, que seja um treinamento para que possa efetivamente experimentar ali a vida militar. Mas não é natural nem no combate, esses reservistas não são os primeiros a serem chamados. É feita uma questão do mais profissional ao menos profissional. Ninguém vai meter as caras numa guerra sem treinamento devido. E só aquele período ali de serviço militar não vai tornar o cara um soldado exemplar. Então, ele, evidentemente, é o quadro ativo e o quadro da reserva que serviu efetivamente e foi para a reserva depois de 20, 30, 25, 28, 29, 30 anos ou até mais. Esse quadro é que vai ser chamado primeiro. Depois é que vai ir se chamando conforme mais jovens e mais velhos, uma série de outras coisas, para um efetivo militar. Então não faz sentido. Depois de 20 anos de treinamento no serviço militar, quem é que lembra exatamente o que é a disciplina militar ou as coisas? Vai ter que passar de novo por uma reciclagem, como é feito em todos os países. Então temos que parar com essa história. E, efetivamente, gastar a verba necessária num programa de defesa civil que envolve um quadro profissional no Exército, um quadro profissional na Marinha, um quadro profissional na Aeronáutica, os devidos recursos para todas essas forças armadas para que elas se mantenham e efetivamente executem um papel de defesa nacional em colaboração integrada com os demais órgãos fiscalizatórios. Muito obrigado, um grande abraço, Adamário.